Quen, quen, quen. A paz do Senhor, queridos. Tudo bem? Que Deus esteja abençoando cada um. Estamos aqui em família, reunidos para cultuar a Deus, não é, Henri? É? Vamos dar graça e paz aos irmãos? Dar graça e paz aos irmãos? Graça e paz, irmãos. Amém. Graça e paz, né, pastor? Graça e paz, queridos. É um privilégio estarmos juntos, né? Ô, pastor. Estar em casa. Estamos em casa. Estamos em casa, né? Mas estamos unidos. Eu creio que depois dessa tempestade, depois desse vendaval... Vamos na casa da Val de noite? A gente estava na casa da Val agora, né? E viemos pra cá. Mas depois do vendaval, que é outra coisa, vai vir um tempo de bonança. E vamos estar juntos ainda com mais alegria, né? Esse tempo é de saudade. Papai. Nós vamos orar agora. Vamos orar, Henri? Vamos. Vamos orar pelos irmãos, pedindo a Deus que os abençoe e que Ele esteja conosco, que Deus esteja conosco em todos os momentos. Amém? Amém. Você pode orar com a gente, Henri? Primeiro nós vamos orar com o Henri. E, irmãos, fica a dica, tá? Orem com suas crianças, conversem com elas. Vamos, né, estar envolvendo elas na vida espiritual, né? Ensinando elas desde cedo, já que nós estamos tendo, né, nesses dias o Ministério Infantil atuando. Vamos orar? Querido Deus. Vamos, papai. Vamos orar. Amém. Querido Deus. Querido Deus. Muito obrigado. Muito obrigado por essa noite. por essa noite. Abençoa Abençoa cada família cada família da nossa igreja. da nossa igreja. Abençoa nossos amigos. Abençoe nossos amigos. Nos dê saúde. Nos dê saúde. Nos livra do mal. Nos livra do mal. E nos tira todo medo. E tira todo medo. O Senhor é bom. O Senhor é bom. É o nosso pastor. É o nosso pastor e cuida de nós. Amém? Amém. Amém. Irmãos, que Deus abençoe vocês, tá bom? Fica aqui o meu abraço, o abraço do Henri. E o Alan vai seguir aqui trazendo a palavra de Deus. Manda um beijo, Henri, pro pessoal. Beijos. Tchauzinho. Beijos. Tchau. Queridos, como é bom nós podermos louvar o Senhor. Eu particularmente estava sentindo falta da participação do Ministério de Louvor. Deus abençoe a família do Robson por poder nos abençoar com este momento tão precioso. Irmãos, eu queria dizer aos amados que nessa manhã nós estivemos juntos com os pastores de Ouro Preto, entregamos ali aquele propósito de jejum até meio-dia. Louvado seja Deus pela sua vida que orou, que jejuou. Nós estamos essa semana ainda em oração, estendendo aquele relógio de oração até dia 31, se eu não me engano, esse mês vai até 31, e nós estaremos naquele relógio de oração. Nós não teremos oração amanhã às 19 horas, não teremos oração às 7 horas da manhã no templo, nós teremos aquele relógio de oração, e dentro daquele relógio de oração nós teremos a madrugada do clamor, que é de 3 às 4. Enfim, todos nós estaremos intensificando esse momento de clamor, crendo que Deus trará uma solução, uma intervenção. Eu queria compartilhar com vocês nessa noite uma perspectiva de Jesus sobre esse tempo que nós estamos vivendo. Não especificamente esse tempo, mas uma perspectiva, uma panorâmica, né, da visão de Jesus, um panorâmico da visão de Jesus acerca dos últimos dias, e é o famoso sermão escatológico. Para isso eu quero convidar você a tomar aí a sua Bíblia ou acessá-la no seu telefone, aqueles que não estão usando para vídeo, lá em Lucas capítulo de número 21. Lucas capítulo 21, a partir do versículo de número 5. Nós vamos ler esse texto do capítulo 21 de Lucas, verso 5 até o verso de número 19. Esse texto, enquanto você procura aí, enquanto você abre e acessa, ele fala especificamente, o versículo 5 vai falar o sinal do fim dos tempos. Então nós temos aqui uma perspectiva de Jesus, a fala de Jesus dentre os acontecimentos dos últimos dias. Esse texto vai também nos orientar como nós devemos nos comportar biblicamente. Nós temos duas cidadanias, né? Nós temos a cidadania da terra, somos cidadãos, temos responsabilidades, temos direitos e nós somos cidadãos dos céus. Nós precisamos ter um comportamento no que diz respeito a este mundo e temos um comportamento da perspectiva do reino, não é verdade? Por exemplo, o fato de nós estar tendo culto agora pela live é uma orientação e obediência como cidadão dessa terra. E como cidadão dos céus, o texto aqui vai trazer a nós orientações
como nós devemos nos comportar. Lucas capítulo 21, verso de número 5, diz assim: alguns dos seus discípulos estavam comentando como o templo era adornado com lindas pedras e dádivas dedicadas a Deus. Mas Jesus disse: disso que vocês estão vendo, dias virão que não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Mestre, perguntaram eles, quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal do que elas estão prestes a acontecer? Ele respondeu: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome, dizendo, sou eu, e o tempo está próximo. Não os sigam. Quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim ainda não virá imediatamente. Versículo de número 16. Aliás, versículo de número 10. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, haverá temores, haverá fome, haverá peste em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais provenientes do céu. Jesus prossegue, mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês, então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Mas convençam-se de uma vez de que não devem preocupar-se com o que dirão. Aí o verso de número 15 diz assim, pois eu lhes darei palavra e colocarei em seus lábios o que vocês devem falar. Agora nós vamos pular aqui para o versículo de número 19 que diz assim, e perseverando que vocês encontrarão a vida ou vão obter a vida. Irmãos, eu estou percebendo esses dias de transmissão que eu estou precisando de óculos, misericórdia. Estou conseguindo ler o texto aqui com tanta propriedade. Vamos fazer uma oração, em seguida nós estaremos entrando aqui na palavra em nome de Jesus. Pai, nós te louvamos por essa noite, te louvamos pela oportunidade de estarmos reunidos, Deus, com esses mecanismos tão extraordinários, tão úteis, Senhor, para o tempo que o Senhor preparou para nós. Em especial, meu Deus, esse tempo que nós não podemos estar juntos no templo físico. O Senhor preparou esses meios para que pudéssemos estar juntos em espírito e compartilharmos a Tua palavra. Que o Espírito do Senhor possa trazer entendimento, possa trazer graça e que o Senhor possa falar ao nosso coração em nome de Jesus. Irmãos, como eu acabei de falar, o texto em apreço, ele vai trazer uma perspectiva de Cristo acerca do tempo que nós estamos vivendo. Estudando aqui alguns comentários, alguns doutores da exegese dentro desse texto, eles dividem esse texto em alguns pontos. Primeiro, esse texto ele é dividido do verso 8 ao verso 19, um período marcado de grandes guerras e calamidades. Esse período. Esse texto também ele é dividido do versículo de número 20, ele vai falar do grande sofrimento como nunca antes houve na terra. Jesus também vai tratar aqui do verso 5 até o verso de número 28, o verso 31, sobre o retorno do Senhor em glória, e o Senhor vai dizer do verso 29 ao verso 36, nos exortando à vigilância. Então esse texto ele é dividido em 4 etapas. Repetindo, a primeira etapa, que compreende do verso 8 ao 19, os estudiosos dizem que é marcado por grandes calamidades. No verso 20, vai falar das grandes tribulações. Mateus trata isso como grande tribulação ali no capítulo 24. Sofrimento como nunca houve em toda a face da terra. Do verso 25 ao 28 vai falar do retorno em glória de Jesus, porque a primeira vinda de Jesus, ele veio, ele encarnou, ele assumiu a forma humana, ele veio em humilhação, agora ele vem em glória. E esse texto, quarto ponto, do verso 29 ao 36, o Senhor nos exorta à vigilância. Bom, o que nós precisamos entender?
esse texto, ele compreende um tempo. Nós estamos inseridos dentro desse tempo, entre a primeira e a segunda vinda de Jesus. Entre a primeira e a segunda vinda de Jesus, ele vai trazer alguns acontecimentos. Nós estamos justamente inseridos nesse ponto da história, entre a primeira e a segunda vinda. Jesus vai pontuar aqui alguns acontecimentos que precedem o seu retorno. E nós estamos justamente inseridos nesse ponto da história. Nós vamos passar ou vivenciar muitas das coisas que Jesus está dizendo aqui. Os discípulos perguntam, os discípulos são Pedro, Tiago, André e João. Essa pergunta ela parte dos quatro. Senhor, quais serão os sinais que evidenciam o seu retorno? Quais são os sinais que evidenciam o seu retorno? Jesus vai responder e ele vai trazer aqui pelo menos 6 a 7 acontecimentos que precedem a sua vinda. O primeiro acontecimento que eu quero compartilhar com vocês, Jesus fala sobre a proliferação do engano religioso. Ou ele fala dos falsos cristos, que iriam surgir pessoas dizendo ser ele. E Jesus ele vai falar, aqui no versículo de número 8, de um crescimento assustador do engano religioso. No verso de número 8 ele diz assim, cuidado para não serem enganados, pois muito virão em meu nome dizendo, sou eu. O tempo está próximo, não o sigam. Quando você estuda a história da igreja, desde a era do período apostólico, passando pelo período pós-apostólico, pelo período da patrística, pelo período da era moderna, nós percebemos enganos religiosos. O engano religioso ele sempre esteve presente no contexto da igreja. Os irmãos, quando leem os escritos de Paulo, os escritos de João, quantos falsos apóstolos eles tinham que lidar, mesmo naquela época apostólica. E isso vai se estendendo, ou se estendeu até os nossos dias, o engano religioso. Dentro dessa perspectiva, Jesus ele vai trazer uma exortação. Qual que é a exortação que Jesus vai trazer aqui acerca disso? 2 coisas que Jesus vem nos alertar. Primeiro, que nós não sejamos enganados e que nós não venhamos segui-los. Então, o tempo que nós estamos vivendo é um tempo que seria marcado pela apostasia, o se apostatar da fé. O que é se apostatar da fé? Se afastar da fé, se afastar do evangelho. É por isso, irmãos, que hoje nós percebemos, estamos assustados com tanto número de pessoas desigrejadas. Nós temos aí a última estatística, 40 milhões de pessoas desigrejadas, que dizem professar a fé, que dizem ter Jesus como Senhor e Salvador, mas que já não frequentam mais as reuniões, não estão inseridos no corpo de Cristo. Hoje nós percebemos uma multidão de pessoas que um dia professavam a fé e hoje já não professam mais. Quando Jesus vai tratar desse assunto em Lucas, ele vai dizer assim, ele faz uma pergunta, porventura, quando o Filho do Homem voltar, achará fé na terra? Então Jesus ele fala que surgiriam falsos ensinamentos, um falso evangelho, um outro evangelho, e nós percebemos esse crescimento. Então a segunda vinda de Jesus ela é precedida por um abandono da fé verdadeiro. O engano religioso estará em alto. Nós percebemos hoje um grande crescimento de falsos ensinamentos, um grande crescimento de seitas, de heresias, e a multidão que corre atrás disso. Então, a primeira evidência que Jesus vai trazer, o primeiro sinal, é os falsos profetas, falsos cristos e falso ensinamento. Queridos, isso vai aumentar, isso vai proliferar mais ainda. Em segundo lugar, Jesus nos fala que os últimos dias que antecedem a sua vinda seriam dias marcados por guerras, por rebeliões. Olha aqui o capítulo 21 de Lucas, verso 9 e 10 diz assim: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Então lhes disse, nação se levantará contra nação e reino contra reino. A segunda vinda de Jesus, ela é precedida por guerras. Né? Amados, quando Jesus falou isso, os estudiosos dizem que Jesus, e é história mesmo, Jesus vivia na Pax Romana. Todos os cantos que Roma dominava, havia uma aparente guerra. Não havia guerra.
A guerra ela vai estourar 40 anos depois que Jesus falou isso. Então, os discípulos estavam em um ambiente de aparente paz. 40 anos depois, estoura as guerras, as rebeliões. E eu pesquisei aqui alguns dados. Olha que coisa extraordinária sobre as guerras. Alguns estudiosos vão nos dizer que para cada ano de paz, nós temos 13 anos de guerra. 13 anos de guerra. Desde 1945, após a Primeira Guerra Mundial, o número de guerra tem crescido de forma assustadora. Assustadora. Nesse período, já morreram 200 milhões de pessoas nas guerras. Segundo uma pesquisa internacional, 50% de todos os cientistas do mundo estão trabalhando em pesquisa de armas de destruição. Olha só, quase 40% dos recursos das nações são investidos na pesquisa de fabricação de armas. Na Primeira Guerra Mundial, que foi em 1914 a 1918, 30 milhões de vidas foram ceifadas. Na Segunda Guerra Mundial, amados irmãos, que foi em 39 a 45, 60 milhões de pessoas tiveram suas vidas ceifadas. Estatísticas dizem que foram gastos $1 trilhão. $1 trilhão. Hoje, em pleno século XXI, se fala de armas atômicas, se fala, irmãos, de armas nucleares, químicas, biológicas. Nós percebemos aí o crescimento do terrorismo. Então, a segunda vinda de Jesus seria marcada por constantes guerras e rebeliões. O que são rebeliões? Rebeliões são grupos, são facções que surgem dentro das próprias nações, se rebelando contra o governo, se rebelando contra a ordem. Jesus falou que esse tempo que precede a sua vinda também seria marcada por rebeliões. O terceiro ponto que Jesus vai dizer aqui que antecede a sua vinda, ele vai falar sobre terremotos. Verso 11 diz assim, capítulo 21, verso 11 diz assim, de Lucas: haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos terríveis, e grandes sinais e prodígios no céu. O terceiro sinal que antecede a vinda de Jesus é o sinal dos terremotos, a terra sendo abalada. Veja bem, desde que Jesus falou isso, nós temos aí constantemente de 700 a 800 incidentes de terremotos. Eu peguei aqui alguns dados só para os irmãos terem uma ideia. De 1890 a 1930 houve quase 8 terremotos. De 1930 a 1960 houve 18 terremotos. De 60 a 79, 64 terremotos catastróficos. De 80 a 1996 houve mais de 200 terremotos dramáticos. Ouça esses dados. Segundo os estudiosos, o mundo está sendo sacudido por terremotos em vários lugares. Tufões, maremotos têm sepultado cidades inteiras. Nós temos aí um terremoto que aconteceu 40 anos depois da fala de Jesus, que é conhecido como Vesúvio, que engoliu Pompeia, lá na Itália. Muitas pessoas têm conhecimento desse terremoto. Em 1755, cerca de 60 mil pessoas morreram por um terrível terremoto em Lisboa. Ainda em 1906, um terremoto avassalador destruiu a cidade de São Francisco, na Califórnia. Em 1920, a província de Gansu, em China, foi arrasada por um terremoto. Em 1923, Tóquio foi devastada por um terremoto. Em 1960, o Chile foi abalado por um terremoto que deixou milhares de vítimas. Em 1970, o Peru foi atingido por um imenso terremoto. Nos últimos anos, os terremotos têm crescido de forma assustadora. E o que se espera, pastor? É que isso tende a aumentar. É algo que antecede a vinda de Cristo. O que isso nos mostra? Isso nos mostra uma fala que o Senhor falou com Adão lá no capítulo 3, verso 17. Por causa de ti, Adão, por causa do teu pecado, a terra está amaldiçoada. Isso é a manifestação do pecado, como o pecado atingiu a terra. Ainda, irmãos, em quarto lugar, Jesus ele vai falar no verso de número 11 sobre pragas, sobre epidemias, né? Nós estamos agora enfrentando aí o coronavírus, mas nós já tivemos aí
a febre amarela, nós já tivemos aí aquele surto da dengue, aquele surto do Zika vírus, diga-se de passagem, que ainda está presente em nosso meio. Jesus fala que a sua vinda, ela será marcada por pragas que iria quebrar o sistema econômico, o sistema da saúde. Olha para você ver, tudo foi cancelado, tudo foi cancelado. As cidades vizinhas, aliás, as cidades... todas as cidades do Brasil, você já não tem mais acesso, ninguém sai, ninguém entra. Agendas foram canceladas, congressos foram cancelados, portas das igrejas foram fechadas, comércios estão sendo fechados, são pragas e epidemias que iria quebrar a economia, queria sacudir o sistema de saúde do mundo. Jesus diz que a sua vinda seria precedida por essas epidemias, por pragas, por fome, e nós percebemos como isso tem crescido de forma assustadora. Tudo isso aponta para quê? Tudo isso aponta para o fim. Isso é uma evidência clara que nós estamos perto do fim. Em quinto lugar, Jesus ele fala que a sua vinda seria precedida por coisas espantosas, que nós seríamos surpreendidos. Irmãos, coronavírus, quem imaginava que nós estávamos na igreja, a maioria de nós talvez, ou reunido com a nossa família, nós estávamos orando, nós fizemos planos, projetos, quem diria que no início do ano de 2020 nós teríamos que lidar com um vírus invisível, pequeno, que abalou todo o sistema internacional e da nossa nação. Que se Deus não intervir, nós não sabemos quais os reflexos, o efeito dominó que isso pode trazer na economia, na nossa vida, na cidade que nós estamos inseridos. Jesus falou que coisas espantosas, guerras, tsunamis, enfim, muitas coisas ainda vão acontecer. Queridos, Jesus fala que ainda não é o fim. E por último, Jesus ele vai dizer que esse tempo seria marcado por perseguição religiosa. Ele vai falar isso no capítulo 21 de Lucas, do verso 13 ao verso 19. Ele diz assim: por minha causa vocês serão perseguidos, vocês serão entregues à sinagoga, às autoridades, a própria família se levantará contra vocês. É um tempo de perseguição. Né? Dentro do contexto apostólico, esse tempo de perseguição oficial aconteceu no período de 64, 68, quando Nero destrói ali Roma, e dos 14 bairros, como vocês conhecem a história, apenas 10 ficaram intactos, apenas 10 foram totalmente destruídos, e desses 4 era densamente povoado por judeus e por cristãos. Nero querendo construir uma nova cidade, os historiadores dizem que Nero queria construir uma cidade por nome Nerópolis, né? Nerópolis. E para construir Nerópolis, Nero precisava destruir Roma. As pessoas perceberam que era uma obra de Nero, e Nero, para se livrar daquela acusação, ele coloca a culpa nos cristãos e nos judeus, e é nesse interim que há um grande banho de sangue na história da igreja. E é nesse período da primeira perseguição oficial que os nossos amados apóstolos, irmãos, Pedro e Paulo, morrem como mártires, né? Está lá em 2 Timóteo, capítulo número 4. É um tempo marcado por perseguição. E, irmãos, a perseguição tende a aumentar. A perseguição tende a aumentar. Eu não estou aqui nessa noite para trazer aqui, ser profeta do caos, mas a perseguição tende a aumentar. E por que as pessoas elas têm dificuldade conosco? Por que é uma perseguição aos cristãos? Augusto Nicodemos, comentando esse texto, ele diz por causa da exclusividade do cristianismo, porque nós professamos a fé em um único Senhor e Salvador, que é Jesus, porque nós temos absolutos, há certo, há errado, e o mundo não consegue conceber. Por causa da exclusividade da salvação em Cristo, por causa da exclusividade da palavra, as pessoas nos perseguem, nós somos odiados. Há uma perseguição silenciosa em nossa nação. Há leis tramitando os corredores de Brasília para tentar fechar as igrejas, para tentar levar os líderes a serem presos, para tentar acabar com a igreja na face da terra. Seria um tempo marcado por perseguição. Isso tende a aumentar. Então Jesus vai dizer que a sua vinda ela seria antecedida por esses pontos. Refrisando, falsos profetas, falsos cristos, o abandono da fé. Jesus fala de um mundo tomado por guerra. Jesus fala por um ambiente tomado por epidemias, um ambiente tomado por rebeliões. Jesus vai falar de um ambiente tomado por acontecimentos espantosos.
Irmãos, e é interessante que esse texto, se você perceber no versículo 9, a palavra diz assim: é necessário que essas coisas aconteçam. É necessário. E aí a grande pergunta é: por que é necessário que essas coisas aconteçam? Segundo os comentaristas, em primeiro lugar, isso é necessário que aconteça para mostrar a nossa fragilidade. Esse tempo do coronavírus, ele tem provado o quanto o homem é frágil, o quanto o homem é limitado, o quanto o homem é pequeno, o quanto o homem é impotente. Irmãos, isso tem nos mostrado as nossas limitações, a nossa fragilidade. Nós não somos nada, nós não somos nada. Nós temos mentes brilhantes, brilhantes no primeiro mundo. Nós temos mentes brilhantes, cientistas em Israel, China, Estados Unidos, buscando um meio, buscando uma fórmula, e até agora nós não temos. Todos esses acontecimentos, falsos profetas, falsos ensinos, epidemias, guerras, catástrofes, terremotos, maremotos, tsunami, perseguição, é necessário que isso aconteça para que nós possamos entender o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos pequenos. É interessante que Tiago, tratando dessa matéria, ele diz assim: olha, vocês dizem que amanhã vocês comprarão, vão negociar, vão fazer aquilo ou outro. Onde jactância é essa? Em vez de vocês dizer compraremos, vamos negociar, vocês deveriam dizer se o Senhor permitir. Quantos empresários que me ouvem nessa noite que teve que fechar as portas? Quantos empresários que vão ter que fechar as portas e só Deus sabe como eles vão ter que arcar com as despesas, porque as despesas não vão parar por causa do coronavírus, as contas não vão parar por conta do coronavírus. E, irmãos, nós percebemos que o dia de amanhã, ele não nos pertence. É por isso que o Senhor diz, lá em Hebreus capítulo 3, se hoje, ouvires a voz do Senhor teu Deus, nós temos o hoje. Nós temos o agora, o que nos pertence é o agora, o que nos pertence é agora, 19 horas e 50 minutos, nós não temos sequer o amanhã, nós temos o hoje, e hoje é o dia de buscarmos a Deus. Hoje é o dia de colocarmos a nossa vida no altar. Hoje é o dia de nós clamarmos por misericórdia. Nós temos o amanhã pela fé. Nós temos o amanhã porque nós cremos no nosso Redentor. Nós temos o amanhã porque, como Jó, nós podemos gritar aos altos céus. Jó 19:25. Eu sei que o meu Redentor vive. É a fala de Jesus ali em João 16:32 ou 33. Tenho-vos dito essas coisas para que em mim tenhais paz. Meu irmão, tenha paz. E ele diz assim: tem de bom ânimo, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo porque eu venci. Nós podemos ter paz porque ele venceu, ele ressuscitou o terceiro dia, ele vive, ele reina, ele governa soberanamente. Então é necessário que essas coisas aconteçam para que nós possamos reconhecer a nossa fragilidade, admitirmos que nós somos limitados, que nós somos pó, que nós somos cinzas. Então é necessário que isso aconteça. Nós cremos no amanhã pela fé. Nós cremos que nós teremos a próxima semana pela fé. E nós cremos de Cantalabassuri, Andalamarras, que dias melhores virão. Cantalabassuri, Andalamarras, dias melhores virão. Porque o nosso Redentor vive e reina pelos séculos dos séculos. Foi isso que ele falou com João lá, capítulo 1 de Apocalipse. Eu estive morto, mas eis que vive pelos séculos dos séculos. E ele diz ao apóstolo João: eu vou lhe mostrar as coisas que devem acontecer, não é que porventura vão acontecer, se é que vai acontecer. Ele falou: João, as coisas que devem acontecer. Mas nós não podemos esquecer o quanto nós somos frágeis, o quanto nós somos limitados. Em segundo lugar, é necessário que isso aconteça para que nós possamos, queridos, enxergar a grandeza de Deus, a soberania de Deus. Isso aponta para a nossa dependência, o quanto nós somos dependentes do Senhor. Irmãos, louvado seja Deus, porque a nossa vida está nas mãos de Deus, a nossa casa está nas mãos de Deus, o nosso futuro está nas mãos de Deus, a nossa saúde está nas mãos de Deus. É necessário que isso aconteça para nós reconhecermos a sua grandeza, o seu senhorio, a sua soberania. Esse tempo que nós estamos vivendo tem nos levado a olhar para a grandeza de Deus, tem nos levado a uma dependência como nunca outrora. Olha só que coisa, irmãos. Você sai na rua e você não pode entrar com a mesma roupa que você foi para a rua para sua casa. Ou seja, se você sair na rua 10 vezes ao dia,
ou você troca 10 roupas, ou você deixa num lugar isolado. Que tempo que nós estamos vivendo, irmãos? Amados, nós não estamos andando nas ruas, né, em obediência ao isolamento, mas ontem eu dei uma volta pela rua de Ouro Preto, hoje eu saí para ir para a igreja pela manhã, eu saí a meio-dia para encontrar os pastores, e você anda cismado com as pessoas. Pode ser que as pessoas também, ao olhar para nós nas ruas, elas possam estar cismadas conosco, talvez por pensar, ou nós pensarmos que essas pessoas estão infectadas. Olha que tempo que nós estamos vivendo. E esse tempo, nós temos que pensar sobre a soberania de Deus. É na soberania de Deus que nós descansamos. É na grandeza de Deus que nós descansamos. A ponto de nós não entrarmos em desespero, nós não ficarmos ansiosos, paranoicos, enlouquecidos. Amados irmãos, por causa da soberania de Deus, nós podemos descansar o nosso coração. Eu não me canso de repetir a fala de Davi, Salmo 23, versículo de número 4, que diz: ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, ou ainda que eu andasse pelo vale da sombra do coronavírus, ainda que eu andasse pelo vale da sombra do câncer, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da depressão, da angústia, do desespero, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. A morte é o último inimigo a ser vencido, diz o texto em apreço. A morte é algo que nós não conseguimos negociar, nós não conseguimos mudar acerca da morte, mas Ele venceu a morte na sua morte. Ele é soberano, é necessário que isso aconteça para que entendamos a soberania de Deus. Ele é o Senhor dos senhores, o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro, o princípio e o fim, aquele que era, aquele que é e sempre será. Descansa a tua alma, descansa, decanta labassura e anda lamas o teu coração, porque nós servimos ao único Deus soberano, eterno, aquele que sustenta e dirige a minha, a sua vida, a minha, a sua casa, aquele que está no controle da história de todas as coisas. Bendito seja o nome do Senhor. É necessário, irmãos, que isso aconteça para que o homem, em toda a esfera humana, possa reconhecer que é necessário se humilhar na presença de Deus. Esse vírus, ele ameaça o sistema de saúde do mundo inteiro. Esse mundo, essa situação que nós estamos atravessando, é uma ameaça ao sistema econômico. Eu imagino como está, irmãos, pessoas que têm vários funcionários. Eu imagino aqueles pastores que precisam pagar vários aluguéis, que têm famílias e mais famílias, que dependem da igreja. Amados irmãos, é necessário que isso aconteça para tirar dos nossos corações a soberba, para ensinar o governo humano que é um governo maior, a um governo soberano, e nós precisamos depender desse governo. E esse é um tempo que a soberba está sendo quebrada, que a jactância está sendo quebrada. Esse é um tempo em que todos estão olhando para o céu, esperando um socorro de Deus. Aleluia, aleluia. Foi o que Davi falou. Esperei com paciência pelo Senhor, Salmo 40. Ele inclinou os seus ouvidos e ele ouviu o meu clamor. Olha a certeza de Davi. Nós temos aqui promessas sobre esperar em Deus. Isaías 64:4, porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se perceberam, nem com os olhos se viu, um Deus além do meu Deus, um Deus além do seu Deus, que trabalha para aquele que nele espera. Isaías 40:31 ainda diz: mas aqueles que esperam no Senhor. Amados, devemos orar pelos cientistas, devemos orar pelas nossas autoridades, devemos clamar para que Deus traga uma fórmula, Deus traga caminhos às autoridades, aos estudiosos, mas nós temos que esperar no Senhor, orar para que o Senhor intervenha. Nós não devemos, neste momento, de forma alguma, colocar a nossa esperança no homem, no poder econômico. A nossa esperança tem que estar em Deus, e a nossa esperança em Deus vai trazer condições à terra. Deus vai trazer o seu favor, Deus vai trazer orientações, Deus vai inspirar, iluminar os cientistas, aqueles que trabalham, que estão debruçados sobre uma fórmula, e o milagre vai acontecer em nome de Jesus. Queridos irmãos, então aqui recapitulando, é necessário que isso aconteça, para que nós possamos entender a nossa fragilidade, para que possamos reconhecer a soberania de Deus e a nossa dependência dele, para que a soberba humana seja quebrada. Não tem um sequer, acredito eu, na face dessa terra, que agora bate no peito
está sustentando, dizendo que ele mesmo sustenta a sua própria vida. Todos se voltam para Deus neste momento. E para me concluir, irmãos, nós percebemos que tudo isso aponta para um final glorioso. Olha o versículo de número 28, capítulo 21, verso 28, diz assim, olha: haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas, na terra, as nações estarão em angústia e perplexidade. É isso que nós estamos vivendo, angústia e perplexidade. Ainda diz aqui, com bramido e agitação, melhor dizendo, com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror. Apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. E os poderes celestiais serão abalados. Então, se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Irmãos, em meio ao caos, ele virá com grande poder e com grande glória. Olha, esse é o nosso fim. Nós o veremos, nós ouviremos o soar da trombeta. Irmãos, não se desespere. Esse é o nosso fim. Quando ele se manifestar em meio ao caos, com poder e grande glória, nós estaremos juntamente com ele. Agora sim, lendo o versículo 28, diz assim: quando começarem a acontecer essas coisas, levante-se e erga uma cabeça, porque estará próximo a redenção de todos vocês. Nesse tempo de desespero, nesse tempo de incerteza, nesse tempo de crise, nesse tempo que nós não sabemos o que espera amanhã, o Senhor manda nos levantar a cabeça, porque esse tempo aponta para o fim, esse tempo aponta para a redenção. Amados, aqueles que não professam a fé, aqueles que não conhecem Jesus, aqueles que não têm o Espírito Santo, talvez estão sem esperança, e de fato estão desesperados, mas tudo isso aponta para um fim glorioso, a nossa redenção. Nós olhamos para esses acontecimentos com a perspectiva dos olhos da fé. Nós olhamos para esse acontecimento com uma perspectiva bíblica. Tudo isso aponta para a grande redenção, a minha redenção, a sua redenção, a nossa redenção. Haverá um dia que nós estaremos em um lugar onde nenhum mal, nenhuma epidemia, nenhuma praga, nada vai nos alcançar. E tudo isso que tem acontecido aponta para a nossa redenção. Então, diante disso, Jesus manda-nos levantar a nossa cabeça. Erga uma cabeça. Recanta labassurianda labas. Oh, decanta labassurianda labas. Orianda labassurianda labas. Decanta labassurianda labas. Recanta labassurianda labas. Decanta labassurianda labas. Rianda labassurianda labas. Oh, decanta labassurianda labas. Rianda labassurianda labas. Igreja do Senhor, erga uma cabeça, decanta labassurianda labas. Rianda labassurianda labas. Decanta labassurianda labas. Não é tempo de baixar a cabeça, não é tempo de ficar cabisbaixo. Esse tempo decanta labassurianda labas. Orianda labassurianda labas. Decanta labassurianda labas. Aponta para a nossa redenção. Erga uma cabeça, diz a palavra de Deus, aleluia. Recanta labassurianda labas. Erga a cabeça, meu irmão. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. Esse tempo, essa tribulação, essa angústia, decanta labassurianda labas, aponta para o fim. Mas pastor, eu não tenho força. Pastor, minha fé está abalada. Receba a visitação de Deus na tua casa, decanta labassurianda labas. Receba renovo, porque é Ele que nos fortalece. Ele diz: o meu nome é renovo, o meu nome é já. Os que esperam em mim serão renovados. Receba nesta noite força de Deus, renovo de Deus, restauração de Deus. Erga a tua cabeça, decanta labassurianda labas. O nosso Deus é soberano. Ele é soberano. Erga a cabeça. Amados irmãos, esse tempo deve nos conduzir a uma profunda introspecção. Decanta labassurianda labas. Orianda labassurianda labas. Isso é a fé, a fé
Nós não caminhamos por vista, mas nós caminhamos pela fé. Não perca a fé. Não abre mão da sua fé, erga a sua cabeça. Irmãos, como os irmãos acabou de cantar, porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Porque Ele vive, dias melhores virão. Decanta labassurianda lamarras. Igreja do Senhor, erga a tua cabeça. Queridos, esse tempo deve nos conduzir a uma profunda reflexão das nossas vidas. Amados irmãos, a nos levar a uma confiança a Deus, independente das situações que nós estamos passando. Há um tempo de humilhação, há um tempo de busca, há um tempo de quebrantamento. Queridos, eu quero finalizar. Olha aí, irmãos, Deus está operando, Deus está fazendo, Ele é Deus, Ele é fiel. É no tempo do caos que Ele opera milagres e maravilhas. Decanta labas, urianda labarras, orianda labas, urianda labas, ou decanta labas, urianda labas, urianda labas, decanta labas, urianda labarras, oreca labas, urianda labas. Oh, bendito seja o teu nome, Pai. Queridos, para me finalizar, Jesus diz no verso de número 9, não vos assusteis. Não vos assusteis. Em algumas versões diz assim, não tenha medo. No verso de número 18, ele diz assim, olha que coisa extraordinária. Contudo, nenhum fio de cabelo da cabeça de vocês se perderá. Irmão, sabe o que isso nos ensina? Até um fio de cabelo, quando cai da nossa cabeça, é permissão de Deus. O que o Senhor está nos ensinando aqui, amados? Nós não devemos nos assustar, nós não devemos ter medo. Se Ele cuida do nosso cabelo, quanto mais da nossa vida, quanto mais da nossa existência. O Senhor é que cuida de nós. Nós temos um refúgio, nós temos uma fortaleza, nós temos um lugar onde nós podemos nos refugiar, nós temos um lugar onde nós podemos nos esconder debaixo das asas do Altíssimo. Então, qual que é a visão bíblica deste momento? Como nós devemos nos comportar? Eu quero concluir para nós fazermos aqui uma oração. Como nós devemos nos comportar? Nós estamos nesse período da história. Falsos mestres, falsos profetas, período de guerras, terremotos, maremotos, epidemias. Nós estamos vivendo esse tempo onde fala-nos de coisas espantosas, de perseguições, e é necessário que isso aconteça. Por quê, pastor? Repetindo, para que entendamos as nossas limitações, para que reconheçamos a soberania de Deus e a dependência que nós temos dele, para que nós possamos, para que seja quebrado na terra o orgulho no coração do ser humano. Irmãos, um pequeno invisível vírus, olha o estrago que tem feito. Nós precisamos entender que isso aponta para a nossa redenção. Nós precisamos fazer uma introspecção e colocar mesmo a nossa vida diante de Deus. E nós não precisamos nos perspectiva de Cristo. Que Deus possa confortar o seu coração. Que Deus possa visitar você com poder e glória. Que o Senhor possa estender as tuas mãos de poder e de graça sobre a tua vida. Querido, decanta labassurianda lamarras. Como é bom sentir a presença de Deus. Como é bom sentir a presença de Deus. Como ministrei no último domingo, Gênesis capítulo 15, verso 1. O Senhor apareceu para Abrão numa visão e disse, não temas, eu sou o seu escudo. Se você puder neste momento, feche os seus olhos, eu quero orar com você e por você. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te louvamos, Deus, porque o Senhor é aquele que há 2000 anos atrás, de forma precisa, o Senhor já narrou todos os acontecimentos. Senhor, não tenha nada que o Senhor falou nas Escrituras que não tenha acontecido exatamente como foi pontuado por Cristo Jesus quando Ele esteve nessa terra. Pai, se as coisas tenham acontecido, também é verdade que Ele virá em glória, em grande glória, para buscar a noiva, que somos nós, a igreja do Senhor. É necessário que essas coisas aconteçam. A apostasia, o crescimento das heresias, os falsos ensinos, os falsos profetas, terremotos, maremotos, tsunamis. Ó Deus, um tempo, o fim dos tempos marcado por epidemias,
pragas. Pai querido, é necessário que isso aconteça, Senhor, e nós te louvamos porque a tua palavra ela é verdadeira. Não passa os céus e passa a terra, mas tua palavra ela permanece para todo sempre. Ah, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, nesse tempo que nós estamos vivendo, nós temos enxergado as nossas fragilidades. Esse tempo que nós temos vivido, nós temos, ó Deus, contemplado de fato a tua soberania e nós nunca percebemos o quanto nós somos dependentes do Senhor. Esse tempo que nós temos vivido tem sido um tempo para tirar soberba do nosso coração, arrogância do coração do homem, do governo humano, Pai. Ó Deus, esse tempo tem mostrado, ó Deus, na face da terra, que somente o Senhor é aquele que é o Todo-Poderoso. Ah, Senhor, muito obrigado, porque esse tempo aponta para o final, esse tempo aponta, ó Deus, para a nossa redenção. Diz aqui, palavra de Jesus Cristo, capítulo 21, verso 28, não vos assusteis, não vos assusteis. É necessário que isso aconteça, Pai, que nós possamos erguer a nossa cabeça. Pai, nós erguemos a nossa cabeça porque nós cremos no Senhor, porque o Senhor vive, nós podemos crer no amanhã. Visita agora essa pessoa com cura, visita essa pessoa com milagre, com restauração, porque o Senhor é que nos sustenta, o Senhor que nos dá força, o Senhor que nos dá graça. Ah, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, Senhor da glória, nós te louvamos, Pai, porque o Senhor cuida até do cabelo das nossas cabeças, quanto mais da nossa existência. Em nome de Jesus eu ministro cura, eu ministro restauração, eu ministro, meu Deus, o teu poder, que o teu poder agora visite essa casa, visite essa família, que o teu poder agora possa trazer livramento, Pai. Continua a guardar cada pessoa, continua a guardar cada irmão, cada irmã, Senhor, continua a guardar cada família, cada membro, cada congregado, cada pessoa, Pai, que não congrega conosco, mas que está agora, ó Deus, nos assistindo, nos acompanhando. Receba, queridos, receba a visitação de Deus, receba o poder do alto céus, seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amados, Deus te abençoe em nome de Jesus. Essa semana nós vamos transmitir o nosso culto de quinta-feira online também. Nós estaremos ministrando a palavra de Deus, trazendo uma palavra ao seu coração. Essa semana é uma semana de um pico maior da proliferação do coronavírus. Então mantenha-se em casa, você que pode ficar em casa, faça isso, obedeça às autoridades, tá certo? Nós estamos aí nesse relógio de oração, de 6 horas da manhã até as 0 hora e depois às 3 horas da manhã. Continue orando, continue clamando. Como eu falei na manhã desse dia, ali na igreja, através da Escola Bíblica Dominical, transmitida aqui pela plataforma virtual da igreja. É um tempo de experiências profundas com Deus. Se prepare para grandes manifestações de Deus na tua vida. Se prepare para grandes manifestações de Deus na sua vida, na sua casa. Deus te abençoe. Um forte abraço. Eu estou aí à disposição dos amados irmãos. Estamos em oração, estamos juntos. Esse tempo também, irmão, sabe o que tem nos ensinado? A falta que faz de estarmos juntos na igreja. Estou sentindo muita falta dos irmãos, de celebrar o Senhor juntamente com vocês. Esse tempo tem nos mostrado o quanto cada um de vocês são preciosos. Todos vocês são preciosíssimos. Às vezes nós nos acostumamos, a conviver uns com os outros e nós não valorizamos o poder da comunhão, a eficácia da comunhão, o valor da comunhão. Nós aqui em casa temos sentido muito falta da igreja, muito falta de vocês. Vocês são importantíssimos, preciosos. Nós somos a família de Deus e cremos que em breve nós estaremos juntos. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Um forte abraço. Fique com essa palavra para a glória de Deus.